Conversa também com o médico endocrinologista Leão Zaguri. Ele vai falar sobre os novos tratamentos da diabetes, que é uma doença que eu costumo chamar de doença como glaucoma. Doenças que são perniciosas, que às vezes a pessoa tem e quando vai ver que tem, às vezes está num estado muito adiantado. Pressão alta é outra doença perniciosa. É o endocrinologista Leão Zaguri, por favor. Você não ficar chateado se eu ficar chupando uma balinha, porque eu tô saindo de uma gripe e ainda tô meio rouco. Você fica chateado? Absolutamente. Então não é falta de respeito, realmente. Não, ao contrário, é um tratamento. Olha só, há quanto tempo? Você tem quantos anos de medicina? Bom, eu tenho 60 anos, vou fazer 60 anos e sou formado há 34. É diabético? Não, mas a minha família é repleta deles. E por que foi por causa disso que você resolveu se especializar em... Bom, em primeiro lugar, quando se estuda a medicina, se encontra no estudo do diabetes alguma coisa fascinante. Mas o meu interesse inicial veio da minha avó, que era uma mulher muito forte, criou os filhos com muito carinho e vigor, e que se tornou diabética, enfrentou isso e viveu muitos anos. E quando eu era muito garoto, ela me ensinou a fazer os testes de glicose na urina dela própria. Com aquele bastonetinho? Que esquentava e tal. E agora tem um que é só botar, fazer o pipi que mostra, né? Agora a gente já nem usa isso. A gente faz uma glicose fazendo uma pequena punção na ponta do dedo e obtendo o resultado. Claro. O resultado é mais preciso. Mas aquele também funciona. Não funciona aquele do bastonete? Funciona, mas está aos poucos sendo... Você está viajando, está sendo abandonado. Abandonado. Outra coisa, uma curiosidade. Você é parente do Zaguri, que foi muito meu amigo, Bob Zaguri, que foi casado com a Brigitte Bardot, não? É a mesma família? A história é mais ou menos a seguinte. Os nossos bisavós devem ter sido primos, porque eram ambos do Marrocos. Casablanca. Marrocos francês, de Tanger, enfim. Tanger. Bom, agora voltando à diabetes. Você é presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes, professor de pós-graduação do curso de endocrinologia da PUC, no Rio de Janeiro. Perfeitamente. Existem diabetes mais destrutivas do que outras, não é? Ou não? Bom, hoje em dia essa questão está bem equacionada. O cerne do problema é que qualquer que seja a forma do diabetes, se você controlar bem a sua glicose e mantiver essa glicemia bem controlada ao longo da sua vida, seus resultados serão muito bons. Você não vai desenvolver ou vai desenvolver sem a agressividade esperada as complicações secundárias. Eu comecei falando em diabetes, né? Da diabetes, você fala do diabetes. Os dois são corretos ou um virou correto? Bom, um virou correto. O correto é a diabetes. Mas o que... A diabetes, porque você falou o diabetes. Mas é porque isso caiu no uso... Quer dizer que eu falei certo? Falou certo. E eu sentindo aqui que eu tinha falado errado. Quando eu discuti com o Max Nunes, que é cardiologista, que é médico, ele disse, padrinho, como é que é? Ou diabetes ou a diabetes? Ele falou, olha, eu uso o diabetes, mas os dois são válidos. Exatamente por isso. Eu só peguei o diabetes. Está certo, você está correto. Em português é a diabetes. Agora, existem dois tipos principais de diabetes? Existe o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Na verdade, ainda existe o diabetes gestacional e outros... Qual é do tipo 1 e qual é do tipo 2? O tipo 1 é aquele que você vê, em geral, em crianças. Que a criança tem que se injetar para o resto da vida? Tem que se injetar... Ou ainda não é, ou não é mais assim? É assim, mas já temos alternativas. Por exemplo? Esse aparelhinho aqui, ó. Mas esse é um aparelho de medição só? Não, esse é uma bomba infusora de insulina. É um tratamento de ponta que a gente já faz no Brasil, tem uma equipe montada. Eu posso pegar? Pode, claro. E a pessoa usa isso colocado na pele, né? Ou não? Isso aqui fica na cintura. Certo. Isso aqui é um pequeno computador.
Se você abrir aqui, não estou enxergando direito, aqui, você vai ver que tem uma pequena seringa. Essa seringa ela é acoplada a um sistema eletrônico e aqui dentro fica a insulina. Deixa eu mostrar mais de perto. Que loucura isso. Olha só. E aí, durante 24 horas, essa insulina ela é infundida e esse equipamento é ligado ao subcutâneo. Ele fica permanentemente no subcutâneo. Mas Agora, ele fica... Tem uma agulhinha? Ele tem um vetor, tem daquele uma agulhinha, tipo mas de... é um teflon. É uma agulha de teflon. É como aquele tipo de agulha que se coloca quando a pessoa faz uma cirurgia, Isso que pode mexer para lá e para cá, todos os lados, não há que problema não quebra nenhum. nem nada. Claro. É claro que tem cuidados e coisas Sei, mas não assim. tem nenhuma solução de continuidade. Mas o interessante nisso é a gente discutir como é que é esse tratamento e por que existem tratamentos novos. E se esse computadorzinho aqui mede automaticamente A glicose. a glicose e a quantidade de insulina que é preciso... A resposta para os dois é não. Isso Então como é que você vai saber? Isso é assim. Hoje em dia houve uma grande evolução no conhecimento do diabetes. A gente sabe que permanentemente o fígado secreta a glicose. E o pâncreas secreta insulina para compensar essa glicose. Isso. Então eles estão equilibrados. Quando você acorda pela manhã e você decide não tomar café, não acontece nada com você, porque os dois estão em equilíbrio sempre. Daí, quando você vai fazer exame de sangue, as 12 horas de jejum. Né? Enfim, é isso mesmo. Mas o que é importante disso é que essa bomba não é um pâncreas artificial. Quer dizer, ela não aspira a glicose, o sangue, dosa a glicose e injeta a quantidade de insulina que precisa. Ela é um tratamento que tem como objetivo infundir uma quantidade de insulina que o pâncreas não produz durante as 24 horas para atender essa glicose secretada pelo fígado. Então, quando você está com isso aí... Mas foi isso que eu perguntei. Não é diferente. Qual é a diferença, Leão? Basicamente, eu perguntei o seguinte: se ela medir, ela não mede. Ela não mede, ela não faz isso. Ela não precisa medir, não é? Porque ela já faz a quantidade necessária de insulina. Não, ela fica... Não, foi o que eu pensei, também não é isso. Ela fica infundindo permanentemente. Então. E você dosa no seu dedo a glicose no sangue. Você faz o seu mapa. Aí você come uma colher de açúcar ou toma um biscoito. Aí a sua bombinha, ela está programada para infundir num certo ritmo. E aí, na hora que você quiser comer, você vai informar ela que ela precisa aumentar a velocidade da infusão. Então, você mantém o nível de glicose permanentemente dentro da normalidade. Qual é a vantagem disso? Eu vou perguntar, você vai dizer não. Evita o choque de insulina ou o choque quando a pessoa desequilibra, que tem aquele choque. Para a resposta para isso é que minimiza a quase zero. Fala não. Não. E aí? Mas minimiza. O que traz de grande vantagem é que esse tipo de tratamento ele libera o indivíduo da prisão do horário da alimentação. Quando o indivíduo tomava a insulina aplicada, ele era obrigado a comer em determinados horários. Nós estamos falando aí dessa infantil que a pessoa... do tipo 1. Estamos falando dessa do tipo 1. Que também tem em adulto. Não, tudo bem, mas a do tipo 1, a pessoa tem sempre que tomar antes da refeição? Quer dizer, muitas vezes toma 3 vezes ao dia, muitas vezes 4 vezes ao dia. Mas sempre na hora da refeição, sempre ligada à refeição. Ligada à refeição. E a refeição, se você aplica a tua insulina, ela continua atuando. Se o indivíduo não come, a chance dele ter uma queda de açúcar é muito grande. Então ele é obrigado a comer. É isso que eu digo. Se ele então não comer, esse equipamento libera ele dessa obrigação. Ele pode comer o que ele quiser, na hora que ele quiser, desde que orientado, ele pode até consumir um pouco de açúcar. E ele não fala isso. Um pouquinho. Que você conhece, diabético. Você conheço. Fala isso, o Max Nunes, que já diz, não, quando o doce é mais gostoso que a diabetes, eu como o doce. Se ele escuta isso... O amigo dele, Adriano, que foi meu amigo comum... Adriano Cruz Ferreira? Você meu grande amigo. Adriano Cruz Ferreira? Tem até um desenho do Adriano, ele desenhou o Pão de Açúcar e escreveu embaixo que meu grande desejo era transformar o Pão de Açúcar em pão de adoçante. O Adriano é uma pessoa que foi maravilhosa comigo sempre, era mais velho, bem mais velho que eu. Faleceu já o Adriano. Infelizmente.
E eu adorava, eu era ligado em endocrinologia e tal. Ele me levava junto com o Henrique Monada Fonseca, que na época também era Sócio dele. endocrinologista, para o Moncorvo Filho. É onde eu trabalhei e trabalho até agora. Você vê? Que coisa. Chefiei E lá a gente tem quase a mesma idade, você deve ter cruzado. Eu era um gordinho, um garoto, enfim. Mas aí, voltando ao papo da insulina, é o seguinte. Então a pessoa pode almoçar, não vou almoçar agora, vou almoçar mais tarde. E almoça mais tarde e não tem baque nenhum. Não tem nada. Quer dizer, ele se libera de duas coisas. Primeiro, do horário das refeições. Isso. E segundo, ele se libera da aplicação da insulina. Porque ele não precisa mais aplicar a insulina. A insulina já fica infundida. E não há... E ele tem que medir realmente a glicose Ele sempre? tem que medir. Essa é a condição sine qua non. Por quê? Porque como é que ele vai saber que nível que está a glicose dele? Inclusive, isso é uma maneira de controlar... Eu digo medir antes do almoço, ou antes do jantar, ou depois do almoço? Ele tem que fazer. Porque é a maneira dele saber se a bomba está infundindo a insulina que ele precisa. Qual é o nível de diabetes, ou enfim, um nível, numa medida de exame, qual é o nível top convivível? 80, 100, 120? Qual é o limite? A partir daquele limite começa a ser caracterizado como diabetes. O ideal é manter dentro da normalidade. Não, pois é, isso que a pergunta é essa. Qual é a normalidade? O ponto de corte que foi estabelecido como diagnóstico é 126, mas para o controle é até 110. E agora eu posso garantir a você o seguinte, se ele fizer um controle adequado, e hoje em dia nós dispomos de uma série de outras coisas que não é só esse equipamento que permite isso. Porque tem gente que abusa. Não tem? Eu acho bom essa entrevista, eu acho de utilidade pública, inclusive. Leão, desculpa eu estar te interrompendo tanto. É um prazer. Mas é que eu acho que tem muita gente em casa, assim, por que o gordo não pergunta isso? Ou a família do diabético? Porque geralmente a família do diabético se preocupa mais com o diabético do que a própria família, né? Então, assim, você vai comer isso, você não sei o quê, papapá. E tem diabetes assim, não, mas eu mantenho ali 250, 280, tá correndo risco, não tá? É a opção do avestruz. Quer dizer, se você enfia a cabeça e esquece, você vai viver, mas você vai pagar por isso. Agora, o que tem de novo, assim, por exemplo, nós já dispomos de um arsenal imenso de equipamentos e de remédios novos. Por exemplo, para o diabetes tipo 1, nós temos insulinas produzidas por engenharia genética iguais às humanas. Certo. Já se modificou a ação da insulina, fazendo que ela tenha uma atuação muito mais rápida. Por exemplo, são os análogos de insulina. Existem análogos de ação rápida. Então, uma criança que ficou diabética, você não sabe se ela vai comer ou não vai comer. Mas a criança fica diabética? Eu pensei que o diabético criança era uma coisa congênita, que já nascia diabético, não? Não, ele se torna diabético. Ao longo da vida, dependendo, em geral, isso tem relação com viroses. Você sabe que é uma doença imunológica que tem relação com a produção de anticorpos induzida por vírus que atacam o pâncreas e acabam fazendo com que a insulina não seja secretada. Mas vamos em frente, essa insulina de ação, esse análogo que é uma modificação da sequência de aminoácidos da insulina. Então a criança, por exemplo, vai comer e aí decide que não vai comer e a mãe fica muito preocupada porque já aplicou a insulina. Hoje em dia, esse análogo ele tem uma ação tão rápida que você pode olhar, ver o que a criança comeu e depois aplicar, que ele atua imediatamente. Então, isso é uma vantagem e para quem é mãe de diabético deve estar me compreendendo muito bem o que isso pode significar no tratamento de uma criança diabética. Agora, saiu outra insulina que vai atuar durante 24 horas, que vai poder funcionar também um pouquinho como essa bomba, mais para os diabéticos do tipo 2 que usam insulina. Vamos ao tipo 2. O que é o tipo 2? O tipo 2, em geral, é o diabetes que incide nas pessoas de mais idade, em geral tem acima de 40 anos, tem mais peso, e esse diabetes, ele aparece não porque falta insulina. Peso não necessariamente, não é? Não necessariamente. A minha taxa é 80. Absolutamente. A explicação para isso seria simples. A insulina que é produzida no pâncreas, ela tem uma atuação.
Nos que ela atua inadequadamente... De quem sempre foi gordo, com a gordura exógena, quer dizer, que não atua em nada? Eu tenho a sensação que você é uma pessoa que nunca desenvolverá diabetes. Eu também tenho certeza. Absoluta. Não, pelo seguinte, o que eu acho que o que provoca, não sei se eu estou errado, a diabetes é naquela pessoa que é magra e depois dos 40 começa a engordar. Aí deixa o pâncreas meio maluco, às vezes, né? Essa ação da insulina inadequada faz com que a glicose suba no sangue. Isso. Então, esses são os diabéticos do tipo 2. Esse povo tem várias coisas para fazer. Primeiro, já dá para prevenir, já dá para evitar de ficar diabético, desde que ele aprenda a comer. Cortar os carboidratos violentos? Não tanto os carboidratos, mas ele pode aprender a tirar bastante gordura e se programar. Existem trabalhos feitos. O trabalho de Daqing é uma província chinesa. Eles levaram anos observando pessoas que faziam atividade física, que modificaram seus hábitos de vida. E coisa pouca, tipo assim, 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Então, o percentual das pessoas que não se tornaram diabéticos, dentre esses que faziam essa atividade física, foi de menos 25% a 30%. Agora, Leandro, você falou uma coisa ali agora que eu fiquei curioso. A gordura pode induzir a diabetes? Porque eu sempre levei... Quer dizer, a minha dieta sempre é de cortar carboidrato. Quando eu faço dieta, sempre de cortar carboidrato. E eu sempre associei a diabetes, essa que você diz, de prevenção de diabetes, a pessoas que depois de uma certa idade começam a comer doce, adoidado. Não tem nada a ver? Eu acho que tem mais relação com o aumento de peso. Número de diabéticos no mundo aumenta par e passo com o aumento do número de indivíduos obesos. Deve estar aumentando porque aumenta no mundo inteiro o nível de obesidade. Inclusive nas classes mais pobres. E o que é pior nessa história toda é que a expectativa de que o diabetes aumentasse nos países desenvolvidos se inverteu. Ele está aumentando mais nos países em desenvolvimento. Talvez exatamente por um problema da alimentação, que deve estar mudando, né? Exatamente. Inclusive estão tendo mais acesso a alimentos industrializados, né? Até tem um pesquisador que é muito conceituado na área de epidemiologia que criou um termo que ele chama de coca-colonização. Quando ali nas ilhas do Pacífico chegou a Coca-Cola, chegou a obesidade e os alimentos industrializados, e ali um número enorme de pessoas se tornou diabético. Graças a Deus que inventaram diet. É isso mesmo. Graças a Deus. Eu me lembro do tempo que a gente tinha que importar. É verdade. Tinha que importar. Luiz, outra coisa. Tem tanta coisa para perguntar aqui. É Leão, eu estou chamando de Luiz, o tempo todo é Leão, desculpe, Leão. Vou chamar 3 vezes Leão, aí equilibra. Leão. Zaguri, pronto, aí não tem eu. Zaguri, vamos falar agora das coisas tenebrosas e sinistras provocadas pela diabetes. Porque durante anos as pessoas achavam que a diabetes era uma coisa, é diabetes, que chato, não pode comer doce, né? O pai da minha empresária, Cláudia Colossi, que foi meu empresário, o Roberto Colossi, morreu por causa da diabetes, porque o médico que começou a tratar dele, ele com a diabetes de 400 e tanto, não dava insulina. Dava aqueles remedinhos, sem insulina. Só para você ter uma ideia, a qualidade desses remédios avançou tanto. Não, isso eu estou te falando de anos atrás. Ele morreu há 10 anos. Mas eu digo agora, vamos supor. Sim. O indivíduo que fica diabético agora, ele tem à disposição um arsenal... Um arsenal enorme. Enorme, por exemplo. A gente pode escolher o remédio para atuar em que setor que tiver desarranjado. Por exemplo, eu quero que diminua a glicose após a refeição. Eu tenho um remédio para isso. Mas agora tem. Mas a diabetes, se não cuidada, leva a falência dos rins, hemodiálise, que é uma coisa medieval, né? Cegueira também, né? A pessoa pode ficar cega se não se cuidar. O que mais? Vamos assustar um pouco as pessoas. Assustar. 70% das amputações não traumáticas são feitas em diabéticos. E, no entanto, eu citei o exemplo do glaucoma, é a mesma coisa. Quer dizer, o glaucoma com uma gotinha que você pinga no olho, pegando no início, você evita o glaucoma. A diabetes, você também pegando no início,
com esse arsenal de remédios que tem, a pessoa pode conviver com a diabetes até... Ó, vou te dizer uma coisa. O grande avanço no tratamento do diabetes é a educação. Em 1971, eu montei lá no nosso hospital, Nosso hospital, onde eu fiz curso. Teu, do Adriano, um primeiro curso de educação para pacientes diabéticos, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que funciona no Hospital Moncorvo Filho. Então, a gente passou a ensinar o diabético. E ele tem que aprender a valorizar o seu próprio corpo, como o seu templo, o que ele tem que tomar cuidado, o que ele tem que valorizar, e ele vai aprendendo e incorporando técnicas e também aprendendo a mão de hábitos de vida, e isso é o que modificou a perspectiva de vida. Precisa modificar cada vez mais, né? A gente faz hoje em dia cursos sistemáticos. Publicamos livro, eu publiquei um livro, até trouxe um para você. Está aqui, Diabetes Sem Medo. Já tem mais ou menos uns 16 a 18 anos, foi um dos primeiros no Brasil. Tânia Zaguri, você é casado com a Tânia Zaguri? Quer dizer, antigamente ela era casada comigo, mas como ela agora é famosa, eu é que sou o marido dela. Acontece. Isso acontece. Mas eu sinto muito orgulho, inclusive porque é ela que me ajudou a escrever, o que tornou o livro muito fácil, de leitura fácil, porque a gente pegou um especialista. Então, nosso filho, durante o período que a gente trabalhava, eu dizia a ela o que eu queria que a gente escrevesse, e ela passava para uma linguagem que o leigo pudesse compreender. Então, esse foi o grande... Terminando uma informação. É verdade, devido, claro, à falência progressiva de todos os órgãos, uma pessoa que conseguir viver 150 anos, fatalmente ele no final vai ser diabético? Quantas vai perdendo essa capacidade? Eu acredito que sim. Eu acho que o percentual de diabetes em idosos é muito maior do que em mais jovens. Pessoas acima de 65 anos, o percentual é em torno de 18% a 20%, enquanto que para baixo é de 7% a 8%. E é menos grave acima dos 65 ou dos 60? Não, é a mesma coisa. O grande barato do negócio é que a gente compreendeu que a gente evita essas complicações tratando adequadamente e mantendo o nível de controle bom. Eu acho que o mais importante é esse negócio da educação do diabético, porque tem diabéticos que entram em depressão, né? Quando descobrem que estão diabéticos aos 50 anos, entram numa depressão. Eu trabalho do lado positivo. Eu acho que é melhor a gente mostrar assim, olha, tem esse negócio ruim aqui para você, mas você pode vencer isso. Essas coisas ótimas aqui para vencer. Dá para viver. O mais importante, eu digo sempre ao meu paciente, o mais importante não é a maneira pela qual você vai morrer. Isso eu não quero saber. Eu quero saber a maneira pela qual você vai viver. É a qualidade da vida. Inclusive, essa bombinha tem esse valor. Ela traz uma qualidade de vida diferenciada. Como é que vai ser? Já teve, eu vou me alongar um pouquinho mais, estamos estourando o tempo, mas eu acho que é um assunto tão importante. Chegaram a fazer experiências com transplante de pâncreas de porco ou usar a insulina animal ou de fazer um implante artificial que produzisse insulina? Chegou a ter estudos nessa área? Olha, chegaram a fazer experiências? Tem três coisas. Primeiro, já funciona e está sendo feito até no Brasil, ainda em termos limitados, transplante duplos de pâncreas e de rim, e que funciona. Mas isso é para quando a pessoa já está muito mal. Sim, o rim já está pifado. Etc. Porque tem que tomar imunossupressores que também são deletérios. Já se faz implante de células beta. Se cultiva as células beta, se introduz, elas fixam no fígado e produzem insulina. Já se faz no Brasil, aqui em São Paulo, o professor Eliashevich, da USP, está trazendo... E funciona? Funciona, e existe um grupo em Edmonton, no Canadá, que tem já uns 9 anos com resultados bastante promissores. Em Boston tem uma clínica fantástica também. A clínica Joslin, mas o trabalho deles não é tão promissor quanto esse do Canadá. Eu queria só te dizer que a gente tem uma equipe montada para aplicar essas bombas de infusão de insulina. Isso é uma coisa muito cara, é diferenciado,
Mas, enfim, eu acho que os equipamentos e a medicação têm que estar disponível para todos, Evidente. de acordo com o seu nível e condição de Na realidade, de deveria estar disponível para todos através de um movimento do governo aí, né? Mas já existe um trabalho, já existem algumas entidades que já estão dando esse tipo de coisa. Os outros medicamentos, até no nosso hospital lá, nós fornecemos a insulina para os pacientes que estão lá matriculados. Às vezes tem falhas, mas eu acho que o governo, todos os governos, foram muito generosos e olharam com muito cuidado e procuraram atender os diabéticos de uma forma bastante melhor do que vinham sendo atendidos. Muito obrigado, doutor Leão Zaguri. Daqui a pouco a gente volta.